Perdi a vibe. Bora lá. Ok, então, ó, essas três coisas são opcionais. Significa que eu também posso me livrar dessa daqui. Me livrar dessa daqui, tá vendo? Ó, tirei o incremento. Vou colocar ela bem aqui, ó. Cadê? X mais 2. O que é que vai acontecer agora? Quase a mesma coisa. Começa em 0, ganha um cafuné, ganha um beijo. O que acontece aqui? X é 2. Ganha um cafuné, ganha um beijo, X é 4. 6, 8, 10. Quando o X for 10, o que vai acontecer? Ganha um cafuné e volta para o começo do laço. Mas no laço agora tem incremento? Não. Então ele vai permanecer preso no 10. Porque depois que ele chegar no 10, ele nunca mais vai conseguir. Ele nunca mais vai conseguir incrementar. X é 10, voltou para o começo, ganha um cafuné. X é 10, voltou para o começo, ganha um cafuné. X é 10, voltou para o começo. Diz? Não foi que não tem incremento, não tem que botar mais um pouco de valor. Não, porque são três: inicialização, condição de parada, incremento. Não é comum, mas você pode ter mais de uma inicialização e mais de um incremento. Ele pode inicializar uma variável na inicialização? Pode. No C++ 99 pode. Por exemplo, vamos olhar isso daqui, ó. Int x igual a 4, y igual a 0. Estou inicializando duas coisas, ó, tá vendo? Int x separado pela vírgula. Como se fosse uma construção na mente. Nesse caso aí, quando o incremento estiver lá embaixo, o programa vai travar, né? Ele vai ficar em loop infinito aqui, né? Ficar em loop infinito. O meu critério é enquanto x for maior do que y, tudo bem? E o meu incremento é x menos menos e y mais mais, ou x menos menos y mais mais. E aí aqui eu colocaria imprimir x e y, né? Assim, imprimir x e y. O que é que eu vou enxergar? Eu vou limpar meu coração. Vai enxergar. Ó, inicializou. Aí ele testa. X é maior do que y? Então ele entra. Aí o que é que ele vai imprimir? X e y. Então vai aparecer 4 e 0. Aí ele volta. Só que na hora que ele volta, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir. Vai fazer o incremento. X que era 4 vai virar 3. e o y que era 0 vai virar 1. Então ele só incrementa quando ele volta. Só no volta, só no retorno. 3 é maior do que 1? É. Então ele entra, imprime 3, imprime 1. Aí ele volta, diz. Na sequência do código ele vai para a inicialização e depois para a condição. Aí ele executa todo o código e no final ele incrementa. Exato. Inicialização, teste, executa, incrementa. Teste, executa, incrementa. Teste, executa, incrementa. Agora a gente tem x3, y1. Na hora que ele volta, ele faz o quê? Altera. Agora quanto é que é o x? 2 e o y é 2. X é maior do que y? Não. Então ele vai imprimir 2 e 2? Não, porque como ele não passou no teste, gato caparemos. Beco pegaremos. Posso chamar vocês de mestre do for já? Essa rotação que faz é a mesma coisa do while. É a mesma coisa do while. A diferença é que se eu estivesse escrevendo isso daqui usando while, como é que seria? Isso daqui tem que estar do lado de fora, né? Então eu teria int x recebe 4, y recebe 0. Enquanto o que? X for maior do que y. Aí eu faria, né? Imprimir x e y e depois eu faria x menos menos y mais mais. A mesma construção, tá vendo? Professor, quando é que eu devo usar o for e quando é que eu devo usar o while? Normalmente o critério que a gente usa é: se você já sabe quantas vezes você vai entrar naquele laço, você usa o for, faz mais sentido. Por exemplo, eu li que eu
eu li que são 10 elementos no meu vetor. Você não já sabe quantos elementos no vetor são? Então é mais intuitivo você usar o while, começando o for, né? De 0 até menor do que 10. Assim, normalmente é o que a gente faz. Mas se você não sabe quantas vezes o teu código vai rodar, tipo assim, você está lá tentando matar o gato a pauladas, entendeu? Você não sabe quantas ele vai aguentar. Ok? Então, enquanto o gato estiver vivo, mas isso é só um exemplo, cara. Não tem nada a ver com a realidade. Pode ser facada, pode ser com bala, né? Pode ser o cachorro tentando matar ele, mordendo nas costelas, vendo se espoca. Bora lá. Eu tinha um cachorro que fazia isso, sabe? Esse café tem alguma coisa, né? Esse café tá com alguma coisa. Eu não posso dizer não. Eu tinha um colega professor, que eu nunca vou dizer o nome, nem morto, que ele andava com a garrafinha d'água. Mas a água dele ardia. Era água ardente. Bora lá. Vamos lá. Tudo beleza, meu povo? Então, usando esses critérios de construção, qual é o nome? O while, o for e o do while, a gente consegue fazer praticamente todas as questões de laço. É só se acostumar ao esquema. Uma questão clássica de laço seria aquela de leia, por exemplo, ler leia o número de pessoas. Número de pessoas. Então você tem a quantidade de pessoas e depois a idade de cada pessoa. E você quer saber quem é a pessoa mais velha. Você não pode dizer mais velha. Posso, mais velha. Professor, isso é antiético. Não, ela não é velha? Eu posso ler uma variável dentro do for? Pode. Por exemplo, então a nossa entrada seria enquanto eu escrevo aqui, mas assim, sem piadas, isso é uma questão própria da linguística. Minha cunhada, ela é assistente social, e num dos textos da tese dela, ela ia dizendo que todos os temas que de alguma forma nos incomodam, nós procuramos constantemente novas palavras, para respirar das palavras antigas. O significado não vai mudar. Não é porque a pessoa passou de velha para idosa, de depois para terceira idade, para melhor idade, que o problema muda. Assim, o problema social. Então, ficar inventando palavra nova e colocando rótulo de maldade nas palavras antigas é frescura. Todo respeito. Claro que você não vai dizer, ei, velho, tu quer sentar aqui? Não é isso. Mas isso é em todas as realidades. A gente fica o tempo todo criando novas palavras para dessensibilizar das palavras antigas que ficaram saturadas. Mais besteira. Vamos lá. Então, a nossa entrada seria algo como a quantidade de pessoas, 7, e depois a idade das pessoas. Idade das pessoas seria, já que são 7 pessoas, 5 anos, 34 anos, 12, 43, 9, outro de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um de 35. Você tem que imprimir a idade do melhor idade. Melhor idade? Do velho, mano. Sério, isso sabe nem os códigos, mano. Bora lá. Usando o laço, como é que a gente... Se fosse no if else que vocês já fizeram, como é que seria? Só procurar uma variável do Menor. Aí começa na força bruta, não é? Leia o primeiro. Se primeiro é menor do que menor, primeiro é o novo menor. Segundo. Se segundo é menor do que menor, segundo é o novo menor. Terceiro é menor do que menor, terceiro é o novo menor. Quarto. Menor. Aí você percebe que isso é só repetição 1000 vezes da mesma coisa? Isso é a mesma coisa que, né? Leia o número de pessoas. Então, tipo assim, N, ler, como é que eu faço isso daqui? Sim, fazer logo em código. Scanf, %d, endereço de N, né? Int N igual a 0, número de pessoas. E aí eu vou fazer, presta atenção aqui no detalhezinho da inicialização.
eu vou fazer, se são 7 pessoas, eu vou fazer quantas comparações? 7 pessoas, vou fazer quantas comparações? Só tu que está respondendo, não precisa continuar não. Deixa os outros pensarem. Aquela coisa, 6, eu já disse 10 vezes, abestado. Eu quero que os outros pensem. Para você fazer uma comparação, você precisa comparar alguém com alguém. Ok? Então, se você tem 5 pessoas, você vai fazer uma atribuição e 4 comparações. Porque todo o processo de busca tem que ter inicialização. Se é a busca do menor, do maior, do mais fofinho, do mais empático, do que tem mais lacradas lá no VSF, não importa. Todo o processo de busca exige. Queria mandar uma mensagem para Jackson. Você não é margarina, mas meu pão não vive sem você. Não sei onde é que eles tiram essas coisas. Vamos lá. No Spotted, né? Tava confundindo. Mas é Spotted VSF, tá certo? É? Tudo bem. Bora lá. Eu não acompanho mais, eu só acompanho quando eles dizem, professor, falaram do senhor. Aí eu vou lá. Bora lá. Então, se eu tenho N variáveis, eu vou precisar fazer N-1 comparações. Porque toda busca começa na inicialização. Aqui o que seria minha inicialização? Quem é que começa sendo menor? O primeiro, mas eu tenho que ler esse cara, né? Então, já que eu vou ler, eu posso ler diretamente no menor. Ó, scanf, %d, e o primeiro valor que eu ler, que é o nosso primeiro amigo, já vai direto para onde? Para o menor. Se eu já peguei o primeiro valor para iniciar a minha busca, e eu tinha N pessoas, agora eu vou fazer as comparações. Então, enquanto for while, ou while, você já sabe quantas vezes vai fazer, não sabe? Então é um pouco mais intuitivo usar o while. Lembrando que todas elas são equivalentes, né? Então, se eu quero executar n-1 vezes, não é isso que eu quero? Eu quero executar n-1 vezes, porque um dos cabinhos eu já peguei, para poder fazer a inicialização. Então, o processo canônico para executar n-1 vezes é int e recebe 0 e menor do que n-1 e mais. Muito obrigado. Tá aqui. Então, se você quer executar 7 vezes, a forma canônica é essa. Canônica é a mais comum de ser encontrada. Você quer, tem várias outras, eu posso mostrar já, tá certo? Isso daqui vai executar teu código quantas vezes? Isso daqui vai executar teu código quantas vezes? Esse bloco eu acabei de escrever. 7 vezes. 7 vezes que vai inicializar com 0. Porque ele inicializa com 0. Isso aqui vai rodar teu código 7 vezes. Isso daqui vai rodar teu código quantas vezes? N-1 vezes. Formato padrão de escrita. Tá certo? Então é só você decorar. Se começa com 0 e aqui é menor, ele vai rodar esse tanto de vezes. Então a forma bem comum. Se você quer rodar N-1 vezes, começa com 0 e esse cara aqui é menor. Só que você vai fazer N-1 vezes o quê? Primeiro você tem que ler o cara. Você tem que, quem? Eu vou comparar com quem? Então você, por exemplo, vai criar aqui a gente pode criar aqui uma variável valor, né? Para ficar mais legível, se vocês preferirem assim, a gente pode fazer assim, ó. Menor recebe 0, valor recebe 0. Então eu leio o primeiro valor e quem é que começa sendo o menor? Valor. Faltou 40 ali. Obrigado, querido. Ok. Então, li o primeiro valor e esse valor começa sendo o menor. E agora a gente vai continuar no nosso joguete. Ixi, Thomas, cadê? Desce, miséria. Por que você não faz isso, VS Code? O quê? Então você deu Ctrl V e colocou o tab a mais.
porque ele tenta identar a partir do momento do local que você envia. Então, como eu copiei a partir da margem, ele copiou os 2 tabs. Ok? Então, li o cara, tá resolvido? Li o cara, já posso ir almoçar na Rio feliz? Não. Agora eu tenho que fazer o teste. Se o quê? Se valor for menor do que o menor, se o valor for menor do que o menor, é o mais velho? Mudou. Quer mais Não quero mais não. Mais novo agora. Me processaram. Então vamos lá. É o mais velho, o velhinho, o velhão, o idoso, o mais idoso, Bota um ancião. o ancião. Ancião que se escreve como? Ancião. O ancião Banguela. Ok. Não. Todo editor dessa a gente faz. Entendeu? Então, no caso eles vão ter os seus atalhos. No caso do VS Code, eu acho que é Ctrl F2, né? Ancião. Ctrl F2 ESC. Então, o meu ancião começa sendo o primeiro. Leio o valor. Se o valor for mais velho, né, maior do que o maior, o nosso novo maior recebe valor. Pessoal, só um detalhe extremamente, muitíssimo, super importante. A matéria, ela é, em FUP, ela é um efeito de bloquinhos de Lego. Então, o que a gente está fazendo é pegando aquilo que a gente aprendeu a fazer em seleção e puxando para o laço. Então, se você não sabe fazer seleção, tem mágica para você aprender laço? Não tem. Você tem que dominar a seleção para transformar a seleção em laço. Você precisa aprender laço para transformar laço em vetores, que normalmente nos vetores é porque eu preciso passar várias vezes para processar os elementos. Então, se você não terminou as questões de seleção, pelo menos até que você se sinta emocionalmente confortável, fique nelas, ok? Então, o seu Moodle tem que ser progressivo. Se nem a de operação você fez, volte para a de operação. Sei lá, nem sei quantas tem de seleção, deve ter umas 20, né? Umas 20, 22, ok? Você fazendo 10, tá de boa. Conseguir fazer 10 questões. Não apenas fazer tipo de copiar, colar com o colega, mas de saber que se você tiver que sentar e fazer aquilo, simplesmente sai. Você não vai precisar passar 40 minutos para fazer aquilo que você já aprendeu a fazer, ok? Porque se você aprendeu a fazer, é simplesmente sentar, meter o dedo no teclado e a questão sai, e o que você vai errar é um sinal, que você se confundiu, ou alguma coisa assim, tá certo? Então não pulem etapas, não pulem. Não fez seleção, não mete as ventas de fazer repetição. Não fez seleção, não vai fazer repetição. Então você finaliza pelo menos umas 10, e aí você começa as questões de seleção. Ok? Então, isso daqui seria o mínimo. É a mesma coisa que nós fizemos o mínimo em seleção, só que ao invés de fazer 500 vezes isso de ler e comparar, a gente colocou isso dentro de um laço. Ok? Vocês conseguiram fazer o sapinho de ontem ou não? Alguém conseguiu ver se o sapinho saía do poço? Saía sim, agora Pois é, eu botei 3 questões do sapo no Moodle. Botei 3. Com caso de teste e tudo. Depois, porque tem uma que o sapo morre, a segunda. Morre afogado. Mas é com laço? É com laço. Aí a terceira, tipo assim, se você tem que calcular a força que ele precisa para não morrer. Não, qual é a força mínima que ele precisa para não morrer? Essa é a brincadeira. É a última, né? Mas bora lá. Ok, pessoal. Acho que isso daqui foi, né? Deixa eu ver se tem mais alguma clássica aqui. Se eu, por exemplo, fizesse o seguinte, volta aqui. Pedisse para você somar todos os, calcular. Pronto, ó.
Beleza esse código? Foi esse código? Sucesso esse código aqui? De boa? De boa? A partir desse, eu quero que vocês calculem a média das idades. Vocês não conseguem ler as idades? Na verdade, ó, ler as idades. O que é que eu preciso para calcular a média das idades? Somar todas as idades e dividir pela quantidade. Eu consigo somar todos? Consigo. Eu sei a quantidade? Bora lá, alterem aí pra gente fazer média. Rapidinho. Lembra? Tem. Essa porra jogar o jogo que ele consegue ficar engraçado. Você não está vendo o cruzeiro, você não tem menos de obra. Vai estar naquela carrada de erro aí e você não está vendo. Entendeu? Volta aí para compilar com os olhos. O argumento principal aqui é que ele, para poder fazer entrar no curso para poder ver se passou, ele só vai depois de 4 entradas, sendo que é só 3. Então tem só 3 coisas. Coloca o menos de obra, vê o que faz, coloca o menos de obra, só para a gente ver. Talvez tenha um monte de outros erros que você não está enxergando. O que é isso? Ainda não deu certo? Mentira. O que vai fazer? Bora lá. Jogar no Deus. Mas ele bota no. Vai, bota não, nem quem eu prefiro é 20% dos habitantes estão passando por situações financeiras, ou seja, 1/4 dos habitantes. Não, 1/4. 20% é o quinto. Mas esse é o meu discurso preferido da Dilma. Ah, sim. Como que é a pessoa falar isso? Sendo escutado pelo mundo todo. É muito vergonhoso. Os milhões sabem. Nossa Senhora. Ok. Beleza? Beleza? Sucesso. A cada rodada, imprime tipo o placar de quem está na frente, entendeu? É porque a gente fez assim. Depois que ele rodar o vídeo aí, a condição que você não ganhar. É isso mesmo. Cadê? Ah, sim. Depois do aço terminado, comparou. Entendi. Tira uma função para isso. Tenta tirar esse cara daí. Uma função que recebe os 3 valores e retorna 0, 1, 2 ou 3. 0 ninguém, não foi 1, 2 foi 2, 3 foi 3. Entendeu? Separa a lógica, cada um que faz. Tipo assim, quando você vai usar Uma função mesmo, só para Exato. Uma só para a lógica Então a tua função recebe 3 inteiros e retorna 1 inteiro. 0 ninguém ganhou, 1 foi o primeiro, 2 foi o segundo, 3 foi o terceiro. Mas eu tenho que fazer a função while dentro? Não, a função ela só resolve um caso. O teu while vai ficar chamando a função com as entradas e processando as saídas. Ele disse que ia fazer uma
forçar, corrigir Não, os uma erros. função que ele recebe, Isso daí já são suficientes. que é fazer o Tá? Porque, você está Eu tentei divulgar para acompanhar para poder divulgar, você precisa ter esse manejo. Se você não compilar como um inglês, você não consegue divulgar. Ele precisa de alguma alteração, porque senão ele não é. Eles não estão lendo nenhuma parte. uma parte Cara, ainda continua esse quadro que tem que tomar dele, cara. porque no meu ele só fica assim, com esse M de vermelho, se colocar tudo no carro. Se eu não mudar, fica com o TXT. Mas ele não tem extensão, filho do Deus. Não, ó. Quando tu abrir isso aqui não está aberto no aqui, ó, tem que ver. Escolher e habilitar. E habilitar. Está aqui no ar, né? Ok, sabe? Olha como é diferente. Eu vou mostrar para você uma coisa aqui. Ele vai instalar o Brasil. Ok, então agora o que quer fazer? Sim, tá, então ele está pedindo para instalar o CC++. Olha lá. Ele vai instalar, tá? Aí ele vai instalar. Quando você quiser compilar, você queria verificar esse cara? Eu queria verificar o que está no erro, isso aqui, essa lógica aqui, por exemplo. Então vamos lá. A gente criou. Acho que meu pai instalar a instrução para escrever. Escreva aqui. Não tem nada configurado, tem que esperar a gente falar as instruções. Quer dizer que sem extensão que ele executa o raciocínio que ele Na verdade, se você faz o trabalho e as coisas não entendem o que você está fazendo. Porque você não estava nem no folder, entendeu? Agora ele vai instalar. Depois ele aplica, aí quando você abre de novo, ele não está. Agora não tem condição, não. Eu posso clicar aqui no botão. Meu PC Passa tá para mim, porque passa 3. Escolhe você vai mais. Quem é o cara que eu estou primeiro? Fala, né? Não sei, é o endereço do executado. mas eu vou falar assim. O cara falou, não, E agora, na próxima, eu nem vai sei. iniciar. Tem que declarar essa variável no médio. Não, eu sei. A soma vai ser tipo um valor, Aí o que ele estava. ele está Conseguiu designar eu fiz o engenheiro só que não está sendo eu fiz o engenheiro para dizer o tanto de pessoas, né? Cada um dos 7. O valor e a média. Só que eu tenho que eu tenho que dizer eu tinha mais, né? valor a idade da pessoa. E você está vendo esse bicho e aí tem alguns problemas. Vai ser isso e você tem que comprar. Só esse propósito de Aparentemente fazer esse está sem impactar. Isso só ajudaria no passo porque assim, esse lance de interagir com a
fechou as questões de inicialização. Os dois então, assim, faz uns 6. Eu entendi o que ele quer que eu faça, mas é difícil. Quer que faça a média da cidade. Não, o outro negócio ele quer que eu faça uma função que receba um valor e retorne 3 diferentes. Para cada caso. Aí eu estou claro, não sei como é que eu vou falar. Lembra aquele momento que o náufrago teve a borda? Então, bem que você estava falando em Wilson. Não. Wilson, eu estava contando para ela que o Wilson existe uma bolinha, ele estava tentando sobreviver. Aí a bolinha, sem querer deixou a bolinha escapulindo. Tudo bem, sem querer deixou a bolinha escapulindo. E aí chegou no momento que aí ou ele se salvava ou ele salvava o Wilson. Aí o Wilson foi embora, eu não quero ser lá. Para aí pensando que eu tenho que eu não estou falando coisa com coisa. Mas tá falando. Ei, Davi, a gente pode ver, eu sei que já tá no final, a gente pode ver só como é que ficaria esse código da média. Sim? Mediemos. Tudo bem. Então, povo lindo do meu coração, para a gente poder finalizar, eu tenho aqui um pedido musical que é para fazer rapidinho a média. Então, primeira coisa, média é uma questão de busca. A média é uma questão de busca. Eu estou buscando algo? Não. Então, eu não preciso do processo de inicialização. Tudo bem? Porque eu não estou fazendo uma busca. Então, não preciso disso daqui. O que é que eu vou fazer, então? Eu preciso de um contador. Int soma. Minha soma começa com quanto? 0. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer para quantos elementos agora? N, porque eu não tenho mais inicialização. N elementos. Eu leio, e depois que eu leio eu faço o quê? Guardo na soma. Soma mais valor. Quando eu terminar de somar todo mundo, como é que eu calculo a média? Perfeito. Então, float média é igual a soma dividido por N. Por que é que essa linha 17 está errada? Por que está errada? Por que está errada? Por que é que a linha 7 está errada? 17. Não, tá certo. Eu calculei a soma e dividi por N. Por que é que a linha 7... Soma e valor. Não tem média. Será que tu tá declarando ela agora? Fazer o cache. Por que é que isso daqui não dá o que eu quero? Não. Tá proibido de falar. Eu vou distribuir as fichinhas. Cada um só vai ter direito a falar 3 vezes na aula. Os outros poderem falar, meu povo. Bora lá. Por que é que isso daqui não dá a média que eu quero? Perfeito, filho. Lembra, toda vez que você achar esse palitinho torto, se esses caras são inteiros, divisão entre inteiros é resto inteiro. Se você quer que a média seja quebrada, como normalmente o é, ou você dá um cast nesses caras, ou você já os leria como float, né? Então, lembra? Divisão de inteiro, retorno inteiro. Esse erro a gente comete 1 zilhão de vezes. Divisão de inteiro dá inteiro, então você perderia o ponto flutuante. Então, ou você força pelo menos um a fazer o cast, ou se a questão pedisse, né? Esse cara aqui já seria float. E se esse é float, o que é que soma tem que ser? Float. Se pelo menos um deles é float, então eu não precisaria
do cast. Vamos fazer a chamada. Esqueci, eu ia fazer um teste hoje de uma questão, pessoal. Era para fazer um testezinho por semana. Eu simplesmente esqueci completamente. Eu faço na próxima semana, certo? Hã? Não. Tem mais o que fazer, mano. Bora lá. Então, na próxima semana a gente vai ter mais uma questão que vale, entenda, como nota de prova. E é sobre seleção. Então, provavelmente eu vou pegar alguma das questões do Moodle ou vou inventar alguma bem parecida e a gente vai fazer e a gente vai ter exatos meia hora. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Então, é importante que você aprenda a fazer, entenda, aprenda a fazer as questões rápido. Gmail.com. Então, reveja as questões de seleção. Se você não fez, faça. Se você ainda se sente inseguro, continue fazendo. Se você chegou numa atividade que você olha, lê as anteriores e não entende, manda mensagem no chat. Se você... E por que eu abri meu e-mail? Eu ia perguntar, mas eu estava falando, aí eu... Desculpa. É porque você é uma pessoa educada. Muito obrigado. Diz, filho. Deu certo o quê? Não. Eu vou te devolver. Não consegui. Estava muito lenta a minha internet, não estava conseguindo baixar, não estava conseguindo conectar no roteador. Mas uma alternativa, pelo menos aqui, porque tu não tem internet em casa, né? Tá. Aí tu manda o link pra mim, eu baixo. Tu pode usar, assim, aquele compilador online que salva os teus códigos. Não tem um compilador online que os teus códigos ficam salvos? Aquele que a gente utilizou? Não, mas aquele compilador que a gente salvava os códigos, qual foi? Que eu até utilizei no começo? Replit, REPL.IT. Aí você se loga e tudo que você faz lá, você compila online e o teu código fica salvo. Sucesso. Então vamos nós. Isso. Tu pode só dar o git clone. Se for por causa da internet, tem esse repositório aqui, ó. /qxcode/arcade. É isso mesmo? Tá vendo aqui? A maior parte era o nosso repositório antigo de questões. Então, laço. Várias das questões que estão no Moodle, há 2 anos atrás estavam aqui. Então, um monte de questões está aqui. Mas Ramon, eu posso acessar meu computador aqui, porque eu queria instalar o sistema operacional. Tá. Eu posso tentar fazer de casa. E aí eu descubro como é que é e trago para ti. Ok? Semana que vem. Então vamos nós. Isso. Vai, Cipa. Pois é. É porque quem fez tinha talento demais. Era tanto talento que sobrou pro sistema.